Oi, gente, como estão? Bom, como vocês sabem, foi decretado mais uma vez pelo nosso governador que as nossas aulas foram suspensas em relação a essa pandemia. Então, até o dia 30 de abril, nós não teremos aulas presenciais. E, portanto, vou disponibilizar para vocês esses slides no qual contém o nosso segundo conteúdo que nós vamos desenvolver no decorrer desse mês de abril. Como nós tínhamos falado anteriormente nas nossas aulas presenciais aí na escola, nós começamos falando sobre a paisagem natural e a paisagem transformada, no qual a paisagem natural tem elementos da natureza e a paisagem transformada é quando o homem foi, mudou, interferiu, modificou essa paisagem. Então, por isso que ela é modificada, ou seja, sofreu mudanças. Então, quando eu me refiro a uma paisagem natural, é quando nós temos elementos da natureza. Podemos colocar como exemplo o relevo, a hidrografia, a vegetação. Isso são elementos da natureza. E quando eu me refiro à paisagem transformada, quando o homem veio, transformou, modificou, nós podemos colocar exemplos de estradas, exemplos de rodovias, exemplos de casas, de prédios, de indústrias e entre outros. Vocês devem lembrar que eu comentei com vocês, por exemplo, nós pegamos somente o pátio ali da nossa escola, fizemos uma análise, tem a grama, tem o solo, tem as árvores. Isso aí eu vou conceituar como uma paisagem natural. Por quê? Porque ela tem elementos da natureza. E quando eu me refiro à construção do prédio da nossa escola, aí ela vai ser uma paisagem transformada. Por quê? Porque o homem veio, interferiu, modificou e construiu aquele prédio ali. Então esse foi o nosso primeiro conteúdo, no qual vocês têm aquelas questões que eu passei no quadro e depois a pesquisa com elementos naturais, no qual vocês iam pesquisar o que é uma praia, o que é um vulcão, o que é uma montanha e algumas questões ali de verdadeiro ou falso e para marcar a resposta certa. Bom, esse foi a nossa primeira parte até agora. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a falar sobre o espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? É tudo aquilo que eu posso ver e aquilo também não ver, tá? Então, a partir de agora, é isso que nós vamos começar a estudar. Então, aqui nós temos, como vocês estão vendo, essa partezinha aqui em verde, é como se fosse o nosso globo, o nosso planeta Terra. E nele está inserido o quê? A nossa paisagem, o lugar, o espaço geográfico e o nosso território. Ou seja, quando eu me refiro ao espaço geográfico, eu estou me referindo a tudo, como eu acabei de comentar com vocês. A paisagem é quando eu me refiro à paisagem natural, a transformada. Nós temos a paisagem cultural, que é onde possui cultura, a paisagem humanizada, que é onde nós temos os processos em relação à humanidade. O lugar é onde nós estamos, aonde nós habitamos. E depois o território é onde nós podemos elencar, por exemplo, o nosso território nacional, o nosso território do nosso estado ou até mesmo do nosso município. Se nós pararmos e analisarmos essa parte aqui, ó, o que acontece? Nós, seres humanos, nós estamos inseridos nesse espaço geográfico, mas o nosso espaço geográfico, ele começa desde o pequeno até o grande, que é o espaço geográfico. Como assim? Vocês estão na casa de vocês. Aquilo ali é um lugar, é a casa de vocês. Pode ser a escola, pode ser a igreja, pode ser qualquer lugar. O próprio nome já está dizendo, aonde tem um convívio social. A casa de vocês. Depois nós temos o nosso bairro, nós temos o nosso município, nós temos o nosso estado, nós temos o nosso país, nós temos a nossa América. E aí nós temos o total, que é o nosso espaço geográfico, tá bem? Então, nós estamos inseridos aonde? No espaço geográfico, que é onde possuímos as coisas que nós podemos ver e também não ver. Aqui nós temos, ó, como por exemplo, a paisagem. O que é a paisagem?
Nós estamos vendo aqui, ó, isso aqui é um exemplo de uma cidade que a paisagem, o que que é? Ela está inserida em um espaço e ela vai ser a parte visível. O que que é visível? É aquilo que eu posso ver, como eu mencionei para vocês. A paisagem naturada eu posso ver? Claro que posso. Por quê? O relevo, o que que é o relevo? É uma montanha, é uma serra, é uma planície, é um planalto, é uma depressão. Eu consigo ver essas formas de relevo. A hidrografia, a mesma coisa. O que que é hidrografia? É água. Eu consigo ver um rio, eu consigo ver um oceano. E quando eu me refiro à paisagem transformada, eu também consigo ver aqui, ó, os prédios, eu consigo também ver as casas. Então, a paisagem é tudo aquilo que eu posso ver, que é, como está dizendo aqui, ó, que é visível no espaço, tá bem? No espaço geográfico, que o espaço geográfico é tudo que eu posso ver e também não ver. Então, aqui, ó, outra imagem, tá? Dos elementos da paisagem. Então, aqui, ó, nós temos as árvores. O que que a árvore é? Uma paisagem natural, que ela é o quê? Vegetação. Depois nós temos as pessoas, nós temos as montanhas, nós temos as cachoeiras, nós temos os lagos, nós temos as matas, nós temos os rios, tá bem? Então, o que que acontece? Tudo isso aqui que está em verde, nós podemos conceituar o quê? Que são elementos da paisagem natural, tá bem? E depois aqui, ó, nesse tom de vermelho, nós temos, ó, as praças, nós temos os parques, nós temos os ônibus, nós temos os barcos, as construções, os automóveis e as ruas. Que o que que significa isso? Ela é a parte da paisagem transformada. Por que que ela é transformada? Porque o homem veio, construiu, modificou. Então, numa mesma imagem, nós podemos encontrar tanto a paisagem natural como também a paisagem transformada. Então, aqui, ó, quando eu falei para vocês, ó, tudo que estava em verde naquela imagem anterior são os elementos naturais. Então, o que que eu posso conceituar como esses elementos da natureza? Existem independentemente da ação humana, produzidos pela natureza. Então, é a natureza que veio e produziu. E aqui nós temos os exemplos, ó, os agentes naturais. Por exemplo, o tsunami e o terremoto. Quando eu me refiro ao terremoto, ele acontece aonde? Na Terra, tá? E o tsunami, quando nós nos referimos, é quando ocorre na água, tá bem, gente? Então, são elementos que ocorrem aonde? Na paisagem natural. E depois aqui, em vermelho, nós temos os elementos culturais. O que que são elementos culturais? No qual eles têm cultura, eles têm algum aprendizado. Então, tudo que é a obra humana, que é produzido pelo ser humano, está inserido nessa cultura, nessa paisagem, a paisagem cultural ou paisagem transformada. E aqui nós temos, ó, as ações do ser humano nesses elementos culturais. As construções, como eu falei para vocês, que vão sendo modificadas com o passar do tempo, e o desmatamento, porque o que que acontece? Nós temos o desmatamento, paramos e observamos. Bom, nós temos a floresta, nós temos aquelas árvores plantadas ali, paisagem natural. Mas ela também pode sofrer modificações. Por que sofrer essas modificações? Pelo fato de que o homem foi e plantou aquela árvore ali. Só que o que que acontece depois? O próprio homem vai e desmata, corta aquela árvore para ela se transformar em mesas, cadeiras, armários, papel e entre outros. Então, o próprio homem, ele está fazendo presente nesses elementos culturais. Mas isso também eu posso colocar como exemplo para vocês de algum lugar que tenha construções antigas. Ali tem uma cultura. O homem foi, construiu, modificou e ela possui uma cultura do seu bairro ou do seu estado ou de qualquer lugar que o homem tenha ido, modificado e interferido essa paisagem natural. Então aqui, ó,
Tudo que existe é parte da natureza ou provém dela. Então, nós paramos e analisamos tudo que nós temos no nosso dia a dia. O que acontece? O homem se faz presente ali e a natureza automaticamente. Mas o que acontece? Vem da natureza, mas tem o meio do trabalho e da tecnologia. Vocês devem lembrar que eu comentei com vocês o seguinte: quando eu falei para vocês que a geografia, nós acordamos e dormimos com a geografia. Por quê? Porque ela se faz presente conosco o tempo todo. Então, por exemplo, quando nós pegamos o café para tomar de manhã, nós paramos e olhamos aquele café, vamos supor que é um café solúvel, está dentro do vidrinho ali. A gente olha para aquele café, toma e não vê a importância que aquele café tem. Se a gente parar e analisar, aquele café, ele veio da onde? Ele veio da nossa natureza. E depois ele foi plantado, ele foi tratado. Aí o que aconteceu? Ele foi colhido, ele foi preparado, ele foi torrado e veio para dentro daquele vidro ali. Quando ele estava pronto para ser comercializado, aquele vidro de café passou por vários lugares, veio para a prateleira do supermercado e nós fomos lá e compramos. Então, veio da natureza, passou pelo trabalho, ou seja, pode ser um trabalho manual ou pode ser um trabalho através da tecnologia. E aí o que acontece? É o próprio ser humano que usa esses recursos e modifica esse produto. Isso eu estou falando para vocês uma coisa que é do nosso cotidiano, que é o café, mas isso serve para qualquer outro produto. Se a gente pega o nosso caderno, o caderno de vocês, a folha, ela veio da onde? Da madeira. Então, o que aconteceu? Veio da árvore, ela passou por um processo, se transformou no papel e ele está ali para nós utilizarmos. Então, vem da natureza, passa pela tecnologia ou pelo trabalho manual e depois é nós, seres humanos mesmo, que vamos modificando até chegar no produto que nós queremos, que nós almejamos. Então, aqui, ó, como eu recém mencionei para vocês, nós temos aqui um exemplo, ó, de uma paisagem natural, no qual nós temos as árvores. Aqui já tem a ação do homem, que o que ele está fazendo? Ele vai cortar essa árvore. Então, depois disso, esse trabalho vai ir para dentro das indústrias, aí entra o quê? O processo de industrialização, e aí depois de todo esse material tratado, ele vai virar o quê? Os objetos. Então, aqui entrou a paisagem natural, aqui nós temos os recursos, a tecnologia, a ação do homem, e aqui quando ele vira objetos que nós utilizamos no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. Então aqui, ó, nós temos os elementos naturais, como eu falei para vocês, e os elementos culturais, que nós também podemos utilizar o termo de paisagem transformada. Então, as paisagens do espaço geográfico são formadas